possa nos inspirar nessa noite, para que nesse tempo de compartilhar da sua palavra, você possa ser desafiado, consolado, e principalmente, você possa sair daqui com a certeza desse Deus maravilhoso que nós adoramos nesse momento, em que muitos irmãos espalhados nesse país estão junto conosco adorando esse Deus maravilhoso. Isso é um benefício que nós temos, e podemos abrir sua palavra livremente e podemos aprender a partir dela, e a gente agradece a Deus por essa oportunidade. Irmãos, é sempre um desafio para a gente poder compartilhar a palavra de Deus. Billy Graham foi convidado uma vez para pregar para a rainha da Inglaterra, e logo depois que ele pregou, um repórter foi até ele e perguntou para ele: Billy Graham, como é que é essa história de pregar para a rainha da Inglaterra? Ele disse: olha, é uma experiência diferente, mas nada se compara ao fato de que toda vez que eu me levanto para pregar a palavra de Deus, eu sei que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está presente. E isso faz muito mais diferença do que qualquer rei, qualquer governante vivo nessa terra, para quem eu possa compartilhar a palavra de Deus. Pensando nisso, gente, é um privilégio para a gente poder, e ao mesmo tempo, poder compartilhar a palavra, e é um desafio poder estar aqui diante de vocês, ministrando a palavra de Deus, na certeza de que Deus tem um propósito para essa noite através dessa palavra. E eu não quero ser barreira nem empecilho para que o Espírito Santo possa agir na sua vida, no seu coração, nas suas necessidades, e falar com você essa noite. Vamos orar comigo? Baixe seus olhos, feche seus olhos, abaixe a cabeça e vamos orar. Bondoso Deus, que privilégio a gente poder abrir a Tua palavra agora, para ouvir a respeito de tudo aquilo que o Senhor fez, de tudo aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor faz, da forma como o Senhor age através da história, na história, nas nossas vidas, ó Deus, os propósitos que o Senhor tem, os planos que o Senhor tem para o Teu reino. E essa noite, Senhor Deus, possa ser mais uma noite especial, ó Deus, onde a Tua palavra venha realmente quebrar, Senhor Deus, pensamentos, ó Deus, que são distintos daquilo que é a Tua vontade para as nossas vidas, ó Pai. Mas que cada um de nós possamos sair daqui, após esse tempo, através de tudo aquilo que já foi cantado, das orações que foram feitas, Senhor Deus, possa sair daqui realmente abençoado. E a atitude de todos nós aqui possamos ser de participar, de cultuar esse Deus, através, ó Deus, de uma participação sadia e ativa durante todo esse tempo, Senhor Deus. Nós te pedimos, clamando pela minha vida e pela vida de cada um aqui presente, no nome santo de Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, pensando sobre o tema dessa noite, evidentemente eu não poderia deixar de falar mais uma vez sobre crise. Eu sei que vocês já têm ouvido falar durante as últimas semanas sobre crise, e eu vou falar mais uma vez sobre crise. Mas eu quero falar de uma forma diferente, complementando aquilo que meus irmãos já compartilharam aqui na frente, junto com vocês. Não quero ser repetitivo, e tampouco quero cair na armadilha de falar sobre crise, falar sobre problemas, falar sobre dificuldades, tentando trazer ou tentando criar um clima falso para aquilo que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia. Ou seja, minha oração é que eu não caia na armadilha de ministrar a você através de algum tipo de autoajuda, mas que você saia daqui com a certeza de que a nossa esperança, a nossa tranquilidade para enfrentar os problemas pelos quais esse país vem enfrentando, que afetam o seu dia a dia, que afetam o nosso dia a dia como igreja,
se somados ainda a outros problemas que a gente enfrenta na nossa vida, enquanto pais, enquanto filhos, enquanto membros de uma igreja, enquanto ministradores para outras pessoas aqui da igreja, para fora da igreja. Eu sei que, no fundo, todos nós, esposas, filhos, pais, irmãos, irmãs, nós temos enfrentado dificuldades que são acirradas, evidentemente, por toda essa situação que a gente vive no nosso país. E eu não quero de forma nenhuma nem menosprezar os problemas pelos quais a gente passa, que são problemas graves. É uma situação gravíssima que já vem se alastrando aí por um período já vamos completar quase 2 anos de crise econômico-financeira, mas também não quero cair, como eu disse, na armadilha de simplesmente achar que esses problemas não existem e que a gente pode sair daqui tranquilo, que mesmo você, sabendo que amanhã, ou na terça-feira, porque amanhã é feriado, você não vai ter o seu trabalho, você vai continuar enfrentando situações difíceis na sua casa, difíceis na sua saúde, e é aí que nós gostaríamos de aprender uma experiência que a palavra de Deus nos ensina, sem ser também repetitivo, né? Olhar para esse momento, para essa situação, como uma verdadeira oportunidade para as nossas vidas, sabendo que Deus fala conosco constantemente. Deus fala conosco constantemente, mas é nas crises que Deus usa aquele megafone para que a gente, de alguma forma mais sensibilizado, a gente possa ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer, para nos ensinar. É interessante quando a gente olha para os números da crise financeira que se abateu no Brasil nos últimos anos, ou melhor, antes dessa crise, a gente teve um crescimento econômico muito importante. E é interessante que quando eu vi um dado esses dias, de que nós tivemos uma grande parte da população brasileira, em torno de 40 milhões de pessoas, que passou das classes D e E para a classe C, ou seja, tiveram uma melhoria na sua renda mensal. E é interessante desse dado que 40% dessas pessoas que se movimentaram de um nível social para outro são evangélicos. Ou seja, grande parte, se nós considerarmos que os evangélicos são apenas 20% da nossa população, 40% desse povo que se moveu de uma classe social para outra, são praticantes de alguma fé dita evangélica. Eu não quero questionar aqui os números, mas só quero tirar uma lição disso. Ou seja, a partir desse momento de vacas gordas, de bonança, ou seja, de que a gente teve um crescimento social e econômico muito grande, eu fico me perguntando assim, o que nós tiramos de tudo isso? O que mudou nas nossas vidas? O que mudou no nosso relacionamento com Deus? O que mudou no nosso relacionamento com o nosso irmão? Como reflexo dessa mudança no nosso relacionamento com Deus. Porque, irmãos, eu não sei se é assim com vocês, mas no fundo, todos nós, nossa tendência é que quando as coisas vão bem, a gente não busca a Deus da mesma forma que a gente busca quando as coisas vão mal. Ou seja, nossa tendência quando as coisas vão bem é que a gente se torna mais autossuficiente. A gente olha para as coisas e as coisas estão indo bem e vem aquele pensamento, puxa, veja bem, eu estou administrando bem minha vida, as coisas estão dando certo para mim, porque eu estou fazendo meu trabalho bem feito, eu estou cuidando da minha casa de uma forma correta, estou cuidando dos meus relacionamentos de forma correta. E aí vem as situações que você não espera, não se prepara, e naquele momento você percebe que o seu relacionamento com Deus talvez não tenha se aprofundado o suficiente
para que no momento das tempestades você possa, a partir do conhecimento profundo, e eu não estou falando conhecimento intelectual, mas uma experiência de vida real com Deus, onde você conversa com Deus livremente, onde você abre o seu coração livremente com Deus, onde Deus é parte fundamental da tua vida, ele passa a ser aquela boia salva-vidas. Veio a crise, puxa, agora eu tenho que me agarrar numa fé. E aí você começa a fazer coisas que você não fazia, você começa a orar desesperadamente, você começa a ir para a igreja, frequentar o culto, porque a situação está tão difícil que eu preciso pelo menos ter algum alívio nisso tudo. E a questão é que nada disso está errado, mas a questão é que o que te leva a tudo isso? Talvez o conhecimento, a experiência, a intimidade que você tenha com Deus não tenha preparado você suficientemente para enfrentar as crises. Eu queria nessa noite compartilhar com vocês, abram suas Bíblias, lá na primeira carta de Paulo, na segunda carta, na verdade, na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 1. Eu queria compartilhar com vocês, todos nós sabemos que Paulo enfrentava problemas. Paulo enfrentava diversos problemas em seu ministério. E eu queria, a partir da perspectiva de Paulo, olhando para Paulo como exemplo de alguém intimamente relacionado com Deus, que a gente pudesse aprender com ele quem é esse Deus maravilhoso que pode nos suportar, pode ser suficiente para nós nos momentos de crise. Abra aí no capítulo 1 e vamos lendo o versículo. Nós vamos ler vários trechos, mas eu queria começar, deixa sua Bíblia aberta aí nesse capítulo. Nós vamos ler primeiro do 8 até o versículo 9. E diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Paulo estava se referindo aqui especificamente ao tempo que ele havia passado em Éfeso. Ele havia passado alguns anos em Éfeso e havia sofrido uma perseguição tremenda ali em Éfeso, ao ponto de que através da pregação muita gente estava se convertendo, muita gente estava se juntando àquilo que se chamava na época, a igreja que se chamava o Caminho, até que um sujeito que fabricava, chamado Demétrio, que fabricava umas estatuetas lá de uma deusa Artemis, começou a perceber que, puxa, mas ninguém está consumindo mais as nossas deusas, os nossos símbolos aqui. E o que ele fez? Ele armou uma confusão geral e eles foram atrás da igreja com o objetivo de colocar em risco a vida de Paulo e de seus amigos. Fora isso, vários outros problemas Paulo enfrentou na Ásia. E Paulo diz: olha, os problemas da Ásia foram muito além, continuando no texto, foram muito além da nossa capacidade de suportar. Foram muito além da nossa capacidade de suportar. Ou seja, Paulo percebeu que ele não tinha mais recursos, que ele não tinha mais forças emocionais, físicas e espirituais para enfrentar os problemas que ele estava enfrentando. Ou seja, quando nós imaginamos Paulo, gente, nós não podemos imaginar Paulo trancado numa torre, num castelo, escrevendo as cartas de uma forma tranquila. Não, nós temos que imaginar Paulo no dia a dia enfrentando fome, enfrentando perseguição, enfrentando acusações, enfrentando traições. E nesse ambiente todo, Paulo diz: olha, os problemas que eu enfrentei na Ásia, eles foram muito além da minha capacidade de suportá-los, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Toda
a falta de capacidade que Paulo percebe diante dos problemas levou Paulo a chegar à conclusão que a vida dele estava em risco. Você consegue imaginar isso? Quantas vezes você já se deparou com problemas e situações na sua vida que você percebe que os problemas, ou pelo menos é a forma como você encara e enxerga os problemas, eles vão muito além das suas capacidades. Fisicamente você está drenado, cansado, estressado. Emocionalmente você não tem forças para levantar de manhã e continuar a sua vida. Espiritualmente você não consegue se relacionar com esse Deus maravilhoso. E começa a cair numa atitude muitas vezes de cinismo, não é? Aí eu vou, mas olha, eu não sei se esse Deus faz diferença. Às vezes parece que Deus, e existem algumas pessoas que creem assim, que Deus é como um sujeito que fez um relógio, criou um relógio, deu corda e saiu, e deixou o relógio funcionando. Como se o Deus tivesse criado o mundo, tivesse colocado o homem nesse mundo e tivesse dito: bom, agora vocês se virem. Você já se sentiu assim? Cansado, emocionalmente abalado, sem forças para seguir, espiritualmente desconfiado, com aquele sentimento de que tudo aquilo que você tem, as forças, a sua capacidade, o seu conhecimento, são incapazes de levar você adiante. Paulo segue nessa pressão gigantesca, dizendo que ele tinha perdido a esperança da sua própria vida. Esse é o clímax de alguém que está enfrentando um problema. Ou seja, quando ele olha para tudo aquilo e a única solução seria a própria morte, ou seja, o fim da vida, não é? A ponto de perdermos a esperança da própria vida. Leia comigo aí no texto de 2 Coríntios, um pouquinho para frente, só para reforçar o que eu estou dizendo, no capítulo 11. Capítulo 11. Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios porque ele tinha uma dificuldade com essa igreja. Essa igreja começou a atacar Paulo. Vários líderes dessa igreja eram contrários a Paulo, questionavam o ministério de Paulo, questionaram o fato dele ter marcado uma visita para lá e por outros problemas ele não ter aparecido nessa visita. Eles questionavam a pregação de Paulo, questionavam a mensagem de Paulo, questionavam Paulo como apóstolo. Questionavam a Paulo como apóstolo. Às vezes a gente fala assim: a igreja primitiva era maravilhosa. Não, gente, a igreja de Corinto era uma igreja extremamente carnal, com problemas terríveis. E Paulo tinha um relacionamento complicado com essa igreja, mas ele não desistia dessa igreja, e ele escreve a segunda carta para se defender, e esse é o motivo principal da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Ele escreve para defender o seu ministério, e num dado momento, lá no capítulo 15, ele diz o seguinte: olha, falando sobre outros apóstolos, são eles, versículo 23, capítulo 11, são eles servos de Cristo? Eu estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com vara, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. E além de tudo isso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber,
de preocupação com todas as igrejas. E Paulo ainda diz lá na frente, um famoso texto, no capítulo 12, versículo 7, para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas das revelações que ele tinha recebido de Deus, foi-me dado o espinho da carne. O espinho da carne, muitos autores que dizem que era provavelmente um problema físico que acompanhava Paulo. Um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele disse, o Senhor disse a Paulo, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Minha graça é suficiente para você, porque o meu poder, o poder de Deus, não o poder de Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmãos, era esse Paulo que estava colocando em dúvida a esperança da sua própria vida. Mas seguindo adiante, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Ou seja, Paulo não está falando somente de um sentimento, somente de uma coisa que ele percebia em tudo aquilo que estava acontecendo. Mas Paulo diz, olha, eu enfrentei realmente uma sentença de morte. E ele tem que sair de Éfeso, fugindo de Éfeso em função da perseguição. A pergunta, irmãos, quando tudo isso vem à tona, ou seja, alguém que está passando por problemas terríveis, alguém que vem enfrentando situações difíceis, a ponto de suas forças emocionais, suas forças físicas e espirituais se acabarem, e a sua vida, de uma forma real, ser colocada em risco, evidentemente, como todos nós, esse sujeito vai se perguntar, para quê? Para que tudo isso? E Paulo, ele começa a responder essa pergunta de uma forma extremamente pessoal, não teológica, mas extremamente pessoal, como fruto da sua experiência íntima com Deus. E ele diz o seguinte, olha, de fato nós tínhamos sobre nós a sentença de morte. Para que, ou seja, Paulo tem claro que aquilo pelo qual ele está passando, o que está acontecendo com ele, tem um sentido. Ou seja, Paulo tem claro que existe um princípio, um propósito para tudo aquilo que está acontecendo com ele. Ou seja, Paulo acredita num Deus que não está alheio a tudo isso que acontece com ele. Paulo acredita num Deus que não é esse Deus que muitas vezes as pessoas acreditam como se ele fosse um Papai Noel, se envolvesse nas nossas vidas somente para dar aquilo que a gente quer receber, e não aquilo que a gente precisa receber. Mas Paulo acredita num Deus que tem todo o poder, mas se senta num trono distante da nossa realidade, do nosso dia a dia, como se o nosso dia a dia não tivesse nada a ver com a sua própria história, o seu próprio envolvimento como Deus. Então, Paulo diz, olha, tudo isso aconteceu por um motivo. E qual é o motivo? Para que não confiássemos em nós mesmos. Para que não confiássemos em nós mesmos. Gente, não sou eu que estou falando isso. É alguém que tem uma vida extremamente profunda com Deus. O sujeito que enfrentou 3 naufrágios, que foi assaltado, que foi chicotado diversas vezes, que teve sua vida correndo risco, enfrentava um problema físico constante. Esse sujeito, Paulo, enfrentava a tentação que eu e você enfrentamos. Qual é? Confiar em nós mesmos. Isso é muito sutil, mas no fundo,
quando a gente se lança numa crise, a primeira certeza, ou a primeira ação nossa diante de situações que a gente não domina, que a gente não entende, é olhar para dentro e perceber, e fazer um inventário. Eu tenho capacidade para enfrentar isso? Eu tenho forças para enfrentar isso? Emocionalmente estou preparado para enfrentar isso? Irmãos, Paulo tinha claro na sua mente, Deus estava treinando, agindo na vida de Paulo, para que Paulo se libertasse de algo que é a grande tendência nossa enquanto seres humanos, que é confiando em nós mesmos, tirarmos Deus das nossas vidas, ou deixá-lo ocupando uma pequena parte das nossas vidas, mas não sendo o trono dos nossos corações. Queria que você parasse um momento para pensar, isso tem a ver comigo? Diante de crises, diante de situações que eu não sei como resolvê-las, qual é a minha primeira ação? Eu me desespero? Eu me perco em meio a situações, percebendo que eu não tenho todos os recursos, e aí eu procuro encontrar mais recursos humanamente falando? Você tem confiado em você ao invés de Deus? Perceba que essas situações na vida de Paulo eram um instrumento de Deus para levá-lo à conclusão de que ele tinha que aprender a depender de Deus. Deus queria um relacionamento tão profundo com Paulo, a ponto dele depender dele, Deus, e não de si mesmo. Porque quando nós colocamos a nós mesmos em primeiro lugar, e eu sei que a gente fala muito sobre isso, a gente canta isso, a gente prega isso, mas é muito difícil, porque a nossa tendência é dependermos de nós mesmos. Paulo tinha claro que existia um propósito para tudo aquilo que estava acontecendo. Paulo queria que Deus queria que nós não aprendêssemos a confiar nele e não em nós mesmos. E esse é um tema que vai ser recorrente em toda os textos de Paulo. Agora, irmãos, a pergunta para nós essa noite é: nós confiamos em Deus? No fundo dos nossos corações, nós confiamos que Deus está no controle? Nós confiamos que Deus está presente no nosso problema? Nós confiamos que Deus tem um propósito para a sua vida? Nós cremos de verdade nisso? Talvez sua resposta seja como a minha: não. Sinceramente, não. Sabe por quê? Porque, como Paulo, estou aprendendo. Agora, Paulo tem uma coisa muito preciosa para ensinar para a gente essa noite. E eu queria compartilhar com vocês aquilo que Paulo está nos ensinando através da tua palavra, com os olhos de quem tem e enfrenta em suas vidas, na minha vida, a tendência de depender de mim mesmo, do meu trabalho, das minhas relações, para resolver os meus problemas. E isso está intimamente ligado à maneira como nós nos relacionamos intimamente com Deus. E no final, gente, a confiança tem a ver com o grau de relacionamento que você tem com Deus. E eu queria, através dessa palavra, desafiar você a olhar para dentro de si e se perguntar: quem é Deus para mim? Será que é suficiente para minha salvação? Será que eu tenho amadurecido, aprofundado nesse relacionamento? Olha o que Paulo diz. De fato,
já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. E esse Deus, Paulo, vamos voltar agora para o versículo 3, quando Paulo começa essa carta. Esse Deus maravilhoso diz o seguinte, Paulo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Versículo 4: que nos consola em todas as nossas tribulações, para que a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações. Bendito seja o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Amém? Amém. O Deus que tinha um propósito para Paulo, que estava no controle da vida de Paulo, que permitia que Paulo passasse por todas essas dificuldades e problemas pelos quais ele estava passando, era o Deus que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas mais do que isso, uma característica desse Deus é que Ele é o Pai de todas. Ele coloca essa palavra e no grego está exatamente isso: todas as misericórdias. O que quer dizer misericórdia, gente? É o ato concreto de demonstrar compaixão. É o ato concreto de se colocar no lugar do outro. Esse Deus maravilhoso, gente, que nós adoramos, Ele é o Deus que Ele tem compaixão por você. Você crê nisso? Nós adoramos um Deus que não está distante num lugar perdido, que não sabe o que está acontecendo com você, mas Ele tem compaixão suficiente para se colocar no seu lugar, usar os seus sapatos e demonstrar isso não de uma forma intelectual, de uma forma etérea, mas de uma forma concreta. Ele é o Deus que tem toda a misericórdia, no sentido de que Ele tem todo o perdão para te dar. Embora talvez, como eu disse para vocês, a nossa tendência seja confiar em nós mesmos, e quando a gente se debate com essas questões, a gente percebe: Senhor, eu estou confiando em mim mesmo nessa situação. Paulo não tinha medo de ir para Deus e falar: Deus, me perdoa por confiar em mim mesmo. Sabe por quê? Porque Paulo tinha certeza de que do outro lado estava aquele que é o Pai de todas as misericórdias. Não existe pecado seu, não existe situação na sua vida a qual Deus não conheça. Não existe pecado ou situação na sua vida que Deus não possa perdoar. Ele é o Pai de todas as misericórdias. Ele é o Pai de toda a compaixão por você e pela sua vida. Quando eu atravesso problemas, situações que eu não sei como eu vou enfrentá-las, eu posso ir para Deus, que Ele continua sendo todo-poderoso, que Ele continua sendo todo justo, mas Ele é o Pai de todas as misericórdias. Quando Davi, lá no final da vida dele, a gente fala muito sobre Davi, das tremendas pisadas de bola que Davi cometeu, e uma das grandes pisadas de bola que Davi cometeu foi no final da sua vida. Ele já como rei e tal, estava bem, ele falou: bom, eu vou mandar fazer um censo aqui, eu quero saber qual é o tamanho do meu exército, qual é o tamanho desse meu povo. E Deus não queria que ele fizesse isso, porque Deus conhecia profundamente o coração de Davi e sabia que Davi estava pedindo aquilo porque ele queria confiar em si mesmo, ele queria ver o tamanho do seu poder, porque ele estava constantemente em guerra e ele queria saber assim: bom, será que eu tenho poder maior do que os meus inimigos para combatê-los? Não. Deus queria que Davi continuasse dependendo de quem? Dele. E as vitórias dependessem de quem? De Deus, e não do tamanho do exército de Davi. Mas Davi desobedece a Deus e manda contar o povo.
Então vem o profeta e diz para Davi: é o seguinte, Deus não se alegrou nada do que você fez, você pecou, Deus é justo, e é o seguinte, você tem três opções. A primeira opção, você pode escolher passar 3 anos com fome. Todo o povo de Israel vai passar por 3 anos de fome. Segunda opção, você pode passar 3 meses 3 meses na mão dos seus inimigos. Terceira opção, você pode passar 3 dias na mão da espada do Senhor. E qual é a resposta de Davi? Deus me livre de me entregar nas mãos dos meus inimigos. Eu prefiro me entregar nas mãos de Deus, porque eu creio na misericórdia desse Deus. Veja que maravilha, Davi tinha pecado profundamente, e ele prefere estar nas mãos de Deus, errado, não merecendo, porque ele acredita na misericórdia de Deus. Irmãos, quando nós cremos num Deus de misericórdia, isso dá espaço para a gente, que embora pecadores, embora a gente pise na bola constantemente, embora a gente confie em nós mesmos, embora a gente aprenda um monte de coisa, mas continue errando, nós cremos no Pai de todas as misericórdias. Isso é fundamental para você lembrar todos os dias da sua vida, nos momentos difíceis de crise. Mas Paulo diz mais: além de ser o Pai de todas as misericórdias, Ele é o Deus de toda consolação. De toda consolação. E consolação é justamente essa capacidade de aliviar, de dar um refrigério no seu coração, produzindo esperança. Nós temos essa ideia, né, de que o sujeito que vai lá, tenta, participa do torneio e não consegue ganhar, a gente tem lá o prêmio de consolação. Não é esse prêmio de consolação que Paulo está falando aqui, gente. Ele está falando da capacidade de Deus de aliviar e dizer para você naquele momento palavras que transformem o seu coração e te dê forças para seguir adiante. Esse é o Deus com que você se relaciona. É o Deus de misericórdia. É o Deus que tem palavra para te abençoar. É o Deus que tem palavra para produzir em você esperança nos momentos difíceis. Ou talvez você não tenha ainda nem percebido que esse é o Deus verdadeiro ao qual talvez você ore e ouça dele aqui aos domingos ou em outros momentos, mas você ainda não conheceu esse aspecto de Deus. Queria desafiar você a entender que esse Deus tem a capacidade de nos consolar em todas, e de novo ele usa a palavra todas, as nossas tribulações. Qual é a tribulação que você está enfrentando hoje? Pense por um momento. Deus pode consolá-lo através em todas as tribulações. É interessante que Paulo não diz que ele vai te livrar de todas as tribulações, certo? Mas ele vai te livrar em todas as tribulações. Ele vai consolar em todas as tribulações. Ele vai ter compaixão de você em todas as tribulações. Ele vai te aliviar, vai te dar a palavra de esperança e para te confortar e te colocar adiante em todas as situações. Um Deus misericordioso, consolador, para que nós possamos enfrentar as situações do nosso dia a dia. Irmãos, esse é o Deus com o qual você se relaciona. É interessante que Paulo continua dizendo, né, a respeito desse Deus, lá no versículo, vamos voltar ao versículo 9, mas em Deus que ressuscita dos mortos,
Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte, pois nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Irmãos, o nosso Deus, além de ser o Pai de misericórdia, o Pai de consolo, Ele também é aquele que tem a capacidade de nos livrar de situações nas nossas vidas, de perigos nas nossas vidas, a ponto da ressurreição. Ou seja, a morte para nós é o nosso maior problema. Não importa qual o problema que você tem, o nosso maior problema em nossas vidas é que nós iremos enfrentar a morte. Somente Deus, esse Deus que nós cremos, Ele tem a solução definitiva. Mais do que isso, Ele não tem a solução definitiva porque Ele escreveu em algum lugar que Ele tem esse poder. Ele provou isso através da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz, olha, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não tem sentido. Mas porque Ele ressuscitou, porque mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado, porque João diz, olha, o que nós vimos, tocamos, ouvimos, a gente fala disso para vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. Ou seja, a nossa fé, gente, não é uma filosofia, não é baseada num monte de alegorias, é baseada em fatos. E o fato principal da nossa fé é o seguinte: teve um sujeito que morreu em Jerusalém, foi enterrado, mas ele não está mais lá, pelo poder de Deus. E esse mesmo poder promete a você, que seja qual for o seu problema, a sua tribulação, a sua dificuldade, lembre-se, a sua esperança está guardada, reservada pelo próprio Deus. A sua segurança não está em nada que possa ser oferecido nesse mundo, mas está na certeza de um Deus que um dia possibilitou a ressurreição de seu Filho Jesus, e que esse, com o corpo ressuscitado, pudesse voltar e ir de novo ter uma convivência com seus discípulos durante 40 dias, e fosse visível, sentasse ali com seus discípulos e comesse peixe com eles. Essa é a nossa esperança, e esse é o Deus que nós cremos. É o Deus de toda misericórdia, é o Deus de todo consolo, é o Deus que ressuscitou a Jesus Cristo. Esse é o Deus que Paulo acreditava para enfrentar os seus problemas, as suas dificuldades. Esse é o Deus que você crê. Mais que isso, Paulo diz assim, olha, continuando, pois assim como lá no versículo 5, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Gente, que maravilha! Eu sei que falar de igreja hoje em dia, né, a igreja é atacada por todo lado, todo mundo, a gente entra no Facebook, todo mundo critica a igreja, fala mal da igreja. Mas aqui tem uma situação onde Paulo enfrentava uma situação complicada com a igreja de Corinto, como eu expliquei para vocês no começo, e ele escreveu essa carta por isso. Mas Paulo está dizendo uma coisa muito preciosa. Gente, o meu sofrimento, o sofrimento de Cristo, é para o consolo de vocês, é para que vocês percebam e entendam e aprendam que esse consolo também vem de ver, de saber, de conhecer o sofrimento do outro. E aqui entra a maravilha, que como igreja, Paulo diz, olha, tudo isso acontece para que vocês possam também consolar uns aos outros. Assim como eu estou escrevendo para consolar vocês, para contar dos meus sofrimentos, não para dizer que eu sou bom, que eu tenho passado por tudo isso, mas que através das minhas tribulações, vocês possam experimentar consolo. E o que isso tem a ver comigo e com você?
que Deus nos chama para um relacionamento mais profundo com Ele. E esse relacionamento profundo com Deus, através dos problemas, das tribulações, é uma maneira de Deus abençoar a pessoa que está do teu lado também. Vocês, irmãos, vocês me abençoam. Eu sou abençoado quando eu entro nesse culto. E quando, no momento de louvor, a gente está adorando esse Deus maravilhoso. E eu olho para o lado, eu percebo pelo menos uns 5, 6 desempregados, que estão levantando a mão para o Senhor e dizendo que Ele é um Deus maravilhoso. Vocês me abençoam quando o casal enfrenta um problema terrível de saúde do seu filho que acabou de nascer e que compartilha isso com a gente e que compartilha a história, compartilha as vitórias, compartilha os dramas, compartilha os problemas para a gente orar. Vocês me abençoam. Vocês me abençoam quando vocês compartilham da doença que você está enfrentando, que você nem sabe o que é, mas você segue firme aqui presente na igreja. Você me abençoa. E amém por isso. Amém, porque um abençoa o outro. E dessa maneira, Deus vai falando aos nossos corações e nos possibilitando, irmãos, enfrentar a segunda-feira. Porque eu sei que Deus está agindo na sua vida. E talvez você esteja pior do que eu. E aqui não é só um consolo do olha para o pior. Não, é o consolo de quem está me dizendo: Paulo, esse Deus é maravilhoso. Nós vamos estar aqui presentes no domingo para consolar um ao outro, para dizer para um ao outro que esse Deus maravilhoso é o Deus que tem levantado e nos levado e conduzido as nossas vidas. Eu lembro uma vez, aqui nessa igreja, um irmão orou, uma oração que marcou minha vida, dizendo o seguinte: Deus, ele estava desempregado, Deus, não permita que eu consiga um emprego antes de entender, antes de aprender a depender do Senhor e entender o que está se passando, o que o Senhor quer para a minha vida. Amém. Para encerrar, algum tempo atrás, eu já acho que eu já contei essa história, não vou contar de novo. A gente começa, aí vai chegando a idade, a gente começa a contar a mesma história várias vezes. Um dia eu estava no meu carro, voltando do interior, e era um momento muito difícil na minha vida, e a gente fica lambendo as feridas, né? Com pena da gente e tal. E ali eu estava falando para Deus: Deus, a situação está difícil e tal. De repente, um policial me pediu carona. E eu parei o carro e dei carona para ele. Eu estava tocando um hino no rádio, e ele falou: você é evangélico? Eu falei: sou. Ele falou: olha, queria contar para você. Rapaz, há 2 anos atrás, eu estava separando da minha esposa. Minha filha estava no vício, estava se drogando. Eu era policial e estava envolvido com corrupção. E minha esposa, ela conheceu a Jesus numa igreja pequenininha, lá no litoral. E eu era totalmente avesso àquele troço, queria participar, ela era meio maluca e tal. Mas ela começou a mudar de uma maneira impressionante. Ela começou a ficar alegre, e aquilo me motivou. Eu falei: bom, vou lá ver isso também. Ele foi, se converteu, eles acertaram o relacionamento deles. A filha, vendo aquela diferença na vida dos pais, se juntou a eles, também aceitou a Jesus. E ele, feliz, um soldado, ele dizia: mas você está indo para onde agora? Rapaz, eu trabalho num presídio, que é um presídio, o pior presídio de São Paulo, um presídio de segurança máxima. Eu fico ali
tento me esconder, porque os bandidos que estão ali são todos extremamente perigosos. E a gente corre o risco sempre de levar um tiro na cabeça. E eu fui levando o sujeito, ele me contando a história, etc. Tal. A gente foi por um caminho de terra para chegar no presídio. Para dizer o seguinte, gente: Deus havia revolucionado a vida desse homem. E ele trabalhava nos piores lugares que você possa imaginar. E ele estava feliz e alegre. Eu deixei o sujeito ali para que ele entrasse num dos piores presídios de São Paulo, encarasse o dia com os piores bandidos. Eu disse para ele: cara, você me abençoou. Ele falou: não, você que me abençoou. Não, você me abençoou, porque Deus falou ao meu coração através de você. Gente, esse Deus é um Deus maravilhoso. Ele não nos livra dos problemas. Ele não fez assim com Daniel. Ele não livrou Daniel da cova dos leões. Ele não livrou Jesus da cruz. Mesmo que Jesus tivesse orado a ele, a esse Pai maravilhoso, e dito: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Mas Jesus foi crucificado. E Jesus diz no texto de Mateus que ele enfrentava uma agonia mortal naquele momento, um sofrimento terrível naquele momento. Mas o nosso Deus é o Deus de misericórdia, é o Deus de toda consolação, é o Deus que ressuscita os mortos, para que eu e você possamos abençoar o mundo. Eu queria encerrar passando um vídeo para a gente. Coloca o vídeo para a gente. É uma música que fala bastante no meu coração. Eu queria que a gente pensasse nessa música nesse momento.
de passar a mão nos seus olhos, enxugar toda a sua lágrima, te consolar, te confortar e te dar a certeza da compaixão, do amor e da presença dele na sua vida. Irmãos, queria desafiar você a essa semana buscar esse Deus maravilhoso em seus momentos individuais, lá no quartinho. Senhor Deus, eu quero te conhecer mais. Eu quero conhecer essa maravilha, essa misericórdia infinita, esse consolo maravilhoso. Eu quero conhecer esse Deus poderoso na minha vida, nessas situações e dificuldades pelas quais eu estou enfrentando, eu estou passando. Eu quero que essa situação me sirva para me aproximar muito mais do Senhor. Segundo, queria desafiar você também a buscar nos irmãos, aqueles que têm passado por dificuldades, problemas, para dizer para ele, falar, irmão, pelo que você gostaria que eu orasse essa semana? Paulo termina, vocês podem ver em casa, pedindo para que os cristãos de Corinto orassem por ele, pelo ministério dele, para que ele fosse consolado e confortado. Não tem nada mais confortante, consolador, do que ouvir aquele abraço para dizer, olha, eu estou com você, eu tenho orado por você. Nós temos situações difíceis, problemas, dificuldades no meio da nossa igreja. Procure se comprometer, procure olhar para o lado, para uma pessoa, você vai se comprometer a orar por ela, você vai se comprometer a colocar no seu coração o que essa pessoa tem passado, com o objetivo de também desenvolver em você a compaixão, se colocar no lugar do outro, porque é assim que Deus trata você, é assim que Deus tem cuidado de você. Baixe sua cabeça novamente, feche seus olhos. Eu sei que muito do que nós falamos aqui tem o desafio de levar você a desenvolver um relacionamento mais íntimo, mais profundo com Deus, para que esse relacionamento possa desembocar numa atitude de mais compaixão, solidariedade, amor para com aqueles que estão próximos a nós. Mas eu queria orar por você essa noite. Se você, muitas vezes, como eu, tem dificuldade em conhecer e reconhecer esse Deus na sua vida, esse Deus de toda bondade, toda misericórdia, todo amor, toda consolação, queria conhecer você, queria que você levantasse sua mão só para mim, os outros permaneçam com a cabeça abaixada, com os olhos fechados, para a gente orar no final. Se alguém tem enfrentado dificuldades, tem tido dificuldade para reconhecer, obrigado lá atrás, aqui na frente, diga para Deus honestamente, Deus, eu não tenho essa fé, não é assim que eu creio, mas eu quero conhecer, é aqui na igreja, é aqui na palavra, o Senhor tem se dado a conhecer, e eu quero ter essa experiência na minha vida, para enfrentar os problemas, enfrentar as situações de forma diferente. Ok? Pode abaixar. Alguém mais? Atrás também, pode abaixar. Bondoso Deus, obrigado por esse tempo, Senhor Deus, de poder abrir a Tua palavra e através da experiência de Paulo, a gente poder ser desafiado, Senhor Deus, a buscar intimidade com o Senhor. Sabemos que enfrentamos dificuldades, problemas, os mais diversos possíveis. Sabemos que aqui no nosso meio, nós temos pessoas que têm enfrentado dificuldades muito maiores do que as suas próprias forças físicas, emocionais e espirituais. Mas Deus, nós queremos clamar, Senhor Deus, por todos nós, em especial por essas pessoas que se manifestaram aqui nessa noite, Pai, dizendo, Deus, me mostra, Pai, me mostra através do Teu Espírito, Teu consolo, a Tua misericórdia, a Tua bondade, porque a minha fé não é suficiente para me relacionar com esse Deus maravilhoso, Pai.
Eu coloco a minha vida, a vida desses irmãos aqui presentes, ó Pai, nas Tuas mãos, para que o Senhor possa agir no nosso meio, possa transformar a nossa fé e o nosso relacionamento com o Senhor. E transformando o nosso relacionamento com o Senhor, nós possamos ser consoladores daqueles que estão próximos a nós. Possamos demonstrar misericórdia, possamos orar uns pelos outros, entregando as nossas vidas, as vidas dos nossos irmãos, a esse Deus maravilhoso de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. A Ele, Senhor Deus, nós oramos, intercedemos, pedimos, Pai, clamando, sabendo que o Senhor age no nosso meio. O Senhor está ali a tudo que está acontecendo. Existe um porquê, um para que essas coisas acontecem nas nossas vidas, Pai. E esse Deus maravilhoso, Pai, vai abençoar com certeza a minha semana e a semana de cada um aqui presente, Senhor Deus. Porque nós cremos, Deus, nesse Jesus maravilhoso, de toda misericórdia, de toda graça, num Deus Pai amoroso, que cuida de cada um de nós, e no Espírito Santo, que gera a comunhão no nosso meio. É através desse Deus, ó Pai, que nós nos despedimos, clamando pela vida uns dos outros. Nos dá uma boa semana na Tua presença, Pai. Em nome santo do Teu Filho Jesus. Amém.